Há um ato tão anterior a toda filosofia, tão constitutivo de toda a vida intelectual séria, que negá-lo não é adotar uma posição filosófica alternativa, é destruir a própria possibilidade do pensamento. Este ato não é sofisticado, não exige erudição, não pressupõe sistema. Ele é, antes de tudo, simples, com a simplicidade das coisas primeiras, que são simples não por pobreza, mas por fundamentalidade. Este ato é o seguinte: isto é verdadeiro e aquilo é falso. Isto é bom e aquilo é mau. Isto é nobre e aquilo é objeto. Isto é superior e aquilo é inferior. Este ato chama-se discriminação e é o ato primário do intelecto humano. A palavra foi sequestrada, foi convertida em acusação, em insulto, em diagnóstico de patologia moral. Os sistemas filosóficos que dominam a atmosfera intelectual do nosso tempo, o pós-modernismo de Derrida, Foucault e Lyotard, o relativismo moral de Hort e Ayer, o ceticismo epistemológico de matriz nietzschiana e construtivista, convergem todos por vias distintas, mas com um destino comum, para a mesma conclusão, que discriminar é presumir, que julgar é violentar, que hierarquizar é oprimir. O que se demonstrará neste vídeo com instrumentos que Aristóteles forjou e que São Tomás de Aquino aperfeiçoou até a sua forma mais rigorosa é que esta conclusão não é conquista do pensamento, é sua abdicação. Que esses sistemas não libertam o intelecto, aprisionam-no na indiferenciação, que é a forma mais completa e mais indiciosa de escuridão intelectual, porque é a única que não reconhece como escuridão, e que a discriminação, o juízo diferenciador, firme, fundado na realidade, não é um preconceito a superar, mas o ato pelo qual o intelecto humano se constitui como tal e cumpre a finalidade para a qual foi criado. Procederemos em outros momentos de rigor crescente. A fundação metafísica do juízo discriminativo na estrutura do ato intelectual, a sua função na formação do intelecto, a refutação do pós-modernismo, a refutação do relativismo moral, a refutação do ceticismo epistemológico contemporâneo, as consequências práticas da negação da discriminação nas ordens da educação, da cultura e do juízo moral, o enfrentamento das objeções que o relativismo difuso opõe à discriminação objetiva e os princípios para a restauração da capacidade discriminativa na educação e na cultura. Antes de refutar os sistemas que negam a discriminação, é necessário estabelecer com toda a precisão que a matéria exige o que é ela, pois somente quem compreende com exatidão o que ataca pode defender com eficácia o que é atacado. O intelecto humano opera, segundo a tradição aristotélico-tomista, em três atos progressivos e hierarquicamente ordenados entre si. O primeiro ato é simplex apprehension, a apreensão simples. O intelecto capta a essência de uma coisa sem ainda afirmar nem negar nada a seu respeito. É o ato pelo qual o intelecto forma o conceito de homem, de verdade, de virtude, sem ainda pronunciar qualquer proposição sobre eles. É um ato real e necessário, mas insuficiente. O intelecto que apenas apreende não conhece ainda. Contempla os materiais do conhecimento sem os ordenar. O segundo ato é o judicium, o juízo. O intelecto compõe ou divide, afirma ou nega, une ou separa os conceitos apreendidos no primeiro ato. É o ato pelo qual o intelecto pronuncia que o homem é racional, que a virtude é superior ao vício, que isto é verdadeiro e aquilo é falso. É neste ato, e somente neste ato, que se realiza a adequatio intellectus ad rem, a adequação do intelecto à coisa, que São Tomás identifica como a definição mesma da verdade.
O juízo é, portanto, o ato pelo qual o intelecto entra em relação com a realidade, enquanto realidade. O ato pelo qual o pensamento toca o ser. O terceiro ato é o ratiocinatio, o raciocínio. O intelecto progride de juízos conhecidos para juízos desconhecidos, inferindo conclusões de premissas, percorrendo discursivamente o caminho que o intelecto do sábio percorre de uma só vez pela força da intuição. O raciocínio pressupõe o juízo, como o juízo pressupõe a apreensão. Cada ato superior repousa sobre o inferior, como sobre o seu fundamento necessário. O que importa reter desta estrutura com toda a firmeza é isto: o juízo, o segundo ato, é o ato discriminativo por excelência. Ele é o ato pelo qual o intelecto diz sim ou não, é assim ou não é assim. Isto é superior àquilo. Sem o juízo, o intelecto permanece na pura apreensão, que é a condição necessária, mas não suficiente do conhecimento. O conhecimento propriamente dito começa com o juízo, e o juízo é, em sua estrutura mais elementar e mais irredutível, um ato de discriminação. São Tomás acrescenta uma precisão que é de alcance decisivo. O juízo é possível porque o intelecto possui, como seu hábito natural e inato, os primeiros princípios, as verdades evidentes por si mesmas, que constituem a luz intelectual pela qual toda discriminação é possível. Entre esses princípios, o mais fundamental de todos é o princípio de não contradição. É impossível que a mesma coisa seja e não seja ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Este princípio não é uma convenção, não é uma preferência cultural, não é um instrumento de poder. É a condição de possibilidade de todo o pensamento, inscrita pela natureza na estrutura do intelecto humano, antes de qualquer experiência e como fundamento de toda experiência. Negar a discriminação é negar um princípio de não contradição. E negar um princípio de não contradição é destruir o pensamento, incluindo o pensamento que pretende negá-lo. Se o juízo discriminativo é o ato segundo e constitutivo do intelecto, segue-se com necessidade que a formação do intelecto consiste, em sua estrutura mais fundamental, no aperfeiçoamento progressivo da capacidade de discriminar, de julgar com maior precisão, com maior firmeza, com maior alcance e com maior fidelidade à realidade das coisas. Aristóteles observa, das primeiras linhas da metafísica, que todos os homens desejam naturalmente conhecer, e que este desejo se manifesta, em seu grau mais elementar, no prazer que os sentidos proporcionam, em particular o sentido da visão, que, mais do que qualquer outro, nos faz perceber as diferenças entre as coisas. O conhecimento começa pela percepção das diferenças, e esta percepção das diferenças é já, em seu nível sensível, o escopo imperfeito da discriminação, que o intelecto realizará em seu nível próprio e superior. A formação do intelecto é, portanto, o processo pelo qual a discriminação natural e espontânea, ou prefiro isto a aquilo, da preferência imediata e não examinada, é elevada e purificada até tornar-se-o. Isto é objetivamente superior a aquilo, do juízo fundado na razão e na realidade. Esse processo não se realiza de modo espontâneo, nem rapidamente, nem sem custo. Ele exige três condições que a tradição pedagógica clássica identificou com a precisão que a experiência de séculos conferiu. A primeira condição é o contato com o excelente, com aquilo que, em cada domínio do real, representa o grau mais alto de perfeição possível. Não se aprende a discriminar o belo contemplando o medíocre, nem a discriminar o verdadeiro frequentando o confuso, nem a discriminar o nobre convivendo com o objeto.
Apreende-se contemplando Homero e Dante na poesia, Aristóteles e Tomás na filosofia, Agostinho e João da Cruz na teologia mística, e deixando que a excelência deles eduque o olhar até que ela seja capaz de reconhecê-la onde quer que se manifeste e de identificar a sua ausência onde ela não se encontra. A segunda condição é o exercício constante e reiterado do juízo, a prática de pronunciar sobre as coisas concretas e particulares com que o intelecto se depara cotidianamente. Juízos diferenciadores fundados em critérios racionais e não em preferências momentâneas. Este argumento é mais rigoroso que aquele. Esta obra é mais ordenada ao bem que aquela. Este princípio é mais fundamental que aquele. Sem este exercício, o intelecto permanece na indiferenciação. E a indiferenciação intelectual não é neutralidade e nem abertura. É a forma mais grave e mais sutil de atrofia da faculdade que distingue um homem de todos os outros animais. A terceira condição é a humildade intelectual. Não a falsa humildade que renuncia ao juízo por medo de errar ou por desejo de agradar, mas a humildade verdadeira que subordina o próprio juízo à evidência da realidade e à autoridade dos mais sábios, reconhecendo que a discriminação perfeita é o termo de um processo que nenhum intelecto humano percorre inteiramente, em tempo finito. A humildade não é a renúncia do juízo, é a sua purificação das deformações que o amor próprio, a preguiça intelectual e a vaidade introduzem nele como parasitas que o enfraquecem sem que o enfraquecido o perceba. Refutação do pós-modernismo. O pós-modernismo, tal como formulado por Jean-François Lyotard, Jacques Derrida e Michel Foucault, seus representantes mais rigorosos e mais consequentes, constituem em sua estrutura filosófica mais profunda um ataque sistêmico à pretensão do discurso racional, de alcançar a verdade e de pronunciar sobre ela juízos universalmente válidos. Lyotard define o pós-moderno como a incredulidade em relação às metanarrativas, as grandes narrativas de fundação que a tradição filosófica e teológica utilizou para estabelecer os critérios de discriminação entre o verdadeiro e o falso, o legítimo e o ilegítimo. Essas narrativas, para Lyotard, são um instrumento de poder, não de verdade. Derrida desenvolve a desconstrução como demonstração de que todo o texto e todo o discurso encerram contradições internas que dissolvem qualquer pretensão de significado determinado. Foucault reduz os critérios de discriminação intelectual e moral a instrumentos de dominação. O que uma época chama de verdade é o que as estruturas de poder impõem como tal. O que chama de normal é o que essas estruturas marginalizam como seu oposto. A refutação. A refutação deve começar pela identificação do vício lógico que constitui o pós-modernismo em sua raiz. E esse vício é a contradição performativa. O fato de que o pós-modernismo enuncia como verdade universal a tese de que não há verdades universais. Pronuncia como juízo válido para todos o juízo de que nenhum juízo é universalmente válido. E discrimina com toda a firmeza e consequência que censura nos seus adversários, entre discursos emancipatórios e discursos de dominação. Premissa maior. Todo sistema filosófico que, para enunciar a sua tese central, pressupõe precisamente aquilo que sua tese nega, a possibilidade de juízos verdadeiros e universalmente válidos, é internamente contraditório e se destrói a si mesmo antes de poder destruir qualquer outra posição. Premissa menor. O pós-modernismo enuncia como tese verdadeira e universalmente válida que não há verdades universalmente válidas, pressupondo para enunciar essa tese com pretensão de verdade. Exatamente o que ela nega. Conclusão.
Logo, o pós-modernismo é eternamente contraditório e se refuta a si mesmo. Não é uma filosofia, é a negação performativa da filosofia revestida com a aparência de rigor filosófico. O segundo silogismo atinge a redução Foucaultiana do juízo ao poder, com a precisão que ela merece. Premissa maior: se todo critério de discriminação é instrumento de poder e não de verdade, então o próprio critério para qual Foucault discrimina entre discurso de dominação e discurso de emancipação é também instrumento de poder, e não há razão racional para preferi-lo a qualquer outro critério, exceto pelo poder que ele serve. Premissa menor: Foucault discrimina sistematicamente entre discursos de dominação e discursos de emancipação, apresentando essa discriminação como racionalmente fundada e moralmente superior. Conclusão: logo, Foucault pressupõe, na prática de seu próprio método, a possibilidade de juízos discriminativos fundados em razões, contradizendo com cada página que escreve a tese que pretende demonstrar com cada argumento que formula. Refutação do relativismo moral. O relativismo moral apresenta-se sob duas formas que importa distinguir com precisão antes de refutar. A forma metaética, representada pelo motivismo de Alfred Julius Ayer e pelo pragmatismo de Hartwig Hort, sustenta que os juízos morais não são proposições verdadeiras ou falsas, mas expressões de estados emocionais ou preferências culturais sem referência objetiva. Para Ayer, dizer a cultura é má equivale a pronunciar uma exclamação de reprovação, não a enunciar uma verdade sobre a realidade moral. Para Hort, os critérios morais são instrumentos pragmáticos de coesão social, úteis enquanto funcionam e substituíveis quando não funcionam, sem fundamento objetivo na natureza das coisas. A forma cultural, mais difusa no discurso público, mais penetrante na formação das novas gerações, sustenta que os valores morais são relativos às culturas que os produzem, e que nenhuma cultura pode pretender que os seus valores são objetivamente superiores ao de qualquer outra. Discriminar moralmente entre culturas é, para essa forma de relativismo, o pecado intelectual por excelência. A refutação. Premissa maior: todo sistema que apresenta como moralmente obrigatório para todos os homens, em todas as culturas, universalmente, o respeito pela diversidade cultural e a abstenção do juízo moral transcultural, pressupõe precisamente o valor moral objetivo e universal como fundamento dessa obrigação. Premissa menor: o relativismo cultural apresenta como moralmente obrigatório para todos o respeito pela diversidade e a renúncia ao juízo moral entre culturas, pronunciando esse imperativo como pretensão de validade universal. Conclusão: logo, o relativismo cultural pressupõe, como condição de sua própria formulação, a objetividade moral que pretende negar. Ele se dissolve a si mesmo no exato momento que se enuncia. O segundo silogismo atinge o emotivismo de Ayer com a precisão que a sua superficialidade merece. Premissa maior: se os juízos morais são meras expressões de estados emocionais sem referência à realidade objetiva, então o juízo, ou emotivismo, é a teoria correta dos juízos morais, é também uma mera expressão emocional, sem valor de verdade, sem pretensão de validade racional, sem razão para ser preferido à teoria oposta. Premissa menor: Ayer apresenta o emotivismo como uma tese verdadeira, racionalmente fundada e superior às teorias realistas da moral. Conclusão: logo, Ayer pressupõe, ao apresentar o emotivismo como verdadeiro e superior, a possibilidade de proposições verdadeiras e de discriminação racionalmente fundadas no domínio da teoria moral, destruindo o emotivismo com o mesmo gesto com que o enuncia. A resposta atomista de fundo é ainda mais direta e mais profunda. São Tomás demonstra, na doutrina dos primeiros princípios da razão prática, que o bem deve ser feito e o mal evitado.
É um princípio evidente por si mesmo, não uma preferência cultural, não uma emoção codificada, não uma convenção revogável, inscrito pela natureza na razão prática de todo homem, antes de qualquer raciocínio e como fundamento de todo raciocínio. Negar esse princípio não é adotar uma posição filosófica alternativa. É negar o que a razão prática conhece por sua própria luz. E quem o nega, em teoria, o afirma na prática cada vez que exige ser tratado com justiça. Refutação do ceticismo epistemológico contemporâneo. O ceticismo epistemológico contemporâneo, distinto do ceticismo metódico cartesiano, que era instrumento de busca da certeza e não de posição definitiva, sustenta que o intelecto humano é constitutivamente incapaz de alcançar a verdade, com certeza suficiente para fundar juízos firmes e discriminações objetivas. Ele se manifesta sob formas diversas. O falibilismo radical que, partindo de Popper, é levado pelos seus seguidores às consequências extremas que o próprio Popper não pretendia. O construtivismo epistemológico, que reduz o conhecimento a construções cognitivas, sem correspondência verificável com a realidade. E o perspectivismo de matriz nietzschiana, que sustenta que todo conhecimento é conhecimento de uma perspectiva, e que nenhuma perspectiva pode reivindicar superioridade objetiva sobre as demais. O efeito prático sobre a vida intelectual é a paralisia do juízo, a substituição do isto é verdadeiro pelo isto me parece verdadeiro, neste contexto, desta perspectiva, provisoriamente. E, com a paralisia do juízo, a extinção progressiva da capacidade de discriminação, que é o fundamento e a alma de toda a vida intelectual séria. Aristóteles havia identificado com a clareza que caracteriza os primeiros princípios, o vício lógico constitutivo de toda forma de ceticismo. Quem nega a possibilidade do conhecimento certo pressupõe, no próprio ato de negar, a possibilidade de conhecimento certo, pois apresenta a sua negação como conhecimento certo, digno de ser afirmado e defendido contra os que o negam. Premissa maior: todo ato de afirmação filosófica, incluindo a afirmação de que o conhecimento certo é impossível, pressupõe que o conhecimento que afirma que conhece com certeza suficiente o que está afirmando. Caso contrário, a afirmação não é uma tese filosófica, mas um rumor sem pretensões de validade. Premissa menor: o cético epistemológico afirma com pretensão de validade filosófica que o conhecimento certo é impossível, pressupondo assim que conhece com certeza suficiente a impossibilidade do conhecimento certo. Conclusão: logo, o ceticismo epistemológico é uma contradição performativa de primeira ordem. Eles se refutam no próprio ato de se enunciar, e com a mesma força com que se enuncia. O segundo silogismo atinge o perspectivismo nietzschiano com a severidade que a sua influência nefasta sobre o pensamento contemporâneo justifica. Premissa maior: se toda perspectiva é igualmente válida e nenhuma pode reivindicar superioridade objetiva sobre as demais, então a perspectiva que afirma o perspectivismo não tem superioridade objetiva sobre a perspectiva que o nega. E não há nenhuma razão racional para adotar o perspectivismo em vez de rejeitá-lo. Nesse menor, o perspectivismo apresenta-se como uma perspectiva objetivamente superior, como uma descrição mais adequada e mais verdadeira da condição do conhecimento humano do que as perspectivas realistas que ele critica e pretende ter superado. Conclusão: logo, o perspectivismo pressupõe na sua própria pretensão de superioridade a possibilidade de juízos objetivos e discriminativos entre perspectivas, e se dissolve a si mesmo com a mesma velocidade com que reivindica a sua superioridade. A resposta atomista positiva é a que encerra e coroa a refutação. O intelecto humano é, por sua natureza própria e irredutível, a faculdade do ser. Intellectus est quodammodo omnia. O intelecto é, de certo modo, todas as coisas, pois tem a capacidade de receber as formas inteligíveis de todas as coisas sem se confundir com nenhuma. Essa capacidade não é limitada. O intelecto humano conhece de modo discursivo, progressivo, sujeito a erro nos seus raciocínios particulares, mas é real, fundada na natureza e suficiente para os fins para os quais foi criada.
A certeza dos primeiros princípios e dos juízos por eles iluminados não é uma ilusão que a crítica dissolve. É a luz intelectual pela qual todo conhecimento posterior é possível, e pela qual toda crítica, incluindo a crítica cética, é formulada. Consequências práticas da negação da discriminação. A verdade metafísica não permanece confinada às esferas superiores da especulação. Ela desce com a inevitabilidade das primeiras causas, até os efeitos mais concretos e mais mensuráveis da vida humana. A negação da discriminação, demonstrada acima como contradição performativa no plano filosófico, produz no plano prático e histórico efeitos que a observação atenta não pode deixar de reconhecer. E esses efeitos não são neutros, não são benignos, não são equívocos. São a decomposição progressiva e verificada das três ordens em que a vida do intelecto se realiza: a educação, a cultura e o juízo moral. Na educação, a negação da discriminação produziu o que nenhuma teoria pedagógica anterior havia jamais conseguido: a inversão deliberada da hierarquia entre excelência e mediocridade, operada não por força bruta, mas por doutrina. A pedagogia construtivista, filha legítima do relativismo epistemológico, suprimiu das escolas e das universidades o juízo diferenciador sobre os resultados dos alunos, substituindo-o pelo elogio indiscriminado do processo. O resultado é matematicamente necessário. Quando se elimina a distinção entre o que é excelente e o que é deficiente, elimina-se o incentivo ao esforço de superação, que é, precisamente, o motor de toda formação intelectual séria. Um sistema de educação que recusa discriminar entre o que é melhor e o que é pior não é o sistema mais justo, é um sistema que abandonou sua finalidade, que é conduzir o intelecto de onde ele está e de onde é capaz de chegar, e que, ao abandoná-la, traiu os que lhe foram confiados, em particular os mais pobres, que não possuem outra via de acesso à formação intelectual senão a instituição escolar. Na cultura, a negação da discriminação produziu o nivelamento estético, a incapacidade crescente de distinguir entre uma obra que ordena a alma e uma obra que a desordena, entre uma forma que eleva e uma forma que embrutece, entre uma narrativa que ilumina a condição humana e uma narrativa que a obscurece. Não porque essas diferenças tenham deixado de existir. Elas existem com tanta realidade quanto existiam em Homero e em Dante. Mas porque o aparelho crítico e pedagógico que permitia reconhecê-las foi sistematicamente desmantelado, e no seu lugar instalou-se o princípio de que toda expressão cultural é igualmente válida, porque toda expressão cultural é igualmente relativa. O que se obtém com esse princípio não é a libertação da criatividade humana, é a sua atomização, a dissolução das formas excelentes e das tradições que a sustentam, sem que nada de comparável ocupe o lugar que deixaram vago. No juízo moral, as consequências são as mais graves de todas, porque é neste domínio que a negação da discriminação produz efeitos sobre ações reais, sobre decisões concretas, sobre o bem e o mal de pessoas existentes. Um intelecto formado na incapacidade de discriminar moralmente não é um intelecto mais compassivo, mais tolerante ou mais aberto. É um intelecto que não possui instrumentos para reconhecer um mal quando o encontra, para nomeá-lo como tal e para opor-se a ele com a firmeza que a sua realidade exige. A história do século XX, o século que, mais do que qualquer outro, experimentou as consequências práticas do relativismo moral na escala das nações e das instituições, não autoriza qualquer equanimidade em face dessa incapacidade. O mal não desaparece quando os critérios para nomeá-los são suprimidos. Prolifera, precisamente porque não é nomeado. Essas consequências não são acidentes históricos de uma teoria filosófica que, em si mesma, seria inocente. São implicações necessárias, deriváveis com o rigor silogístico das premissas que a teoria adota. Um sistema que nega a legitimidade do juízo discriminativo não pode,
sem se contradizer, lamentar os efeitos que a ausência desse juízo produz. A coerência exige que reconheça neles a sua própria imagem e que aceite a responsabilidade que é própria de toda a doutrina que se traduz em praxis. Objeções e respostas. A refutação dos sistemas do pós-modernismo, do relativismo e do ceticismo é necessária no plano especulativo, onde se combate com argumentos as posições filosóficas. Mas a experiência do debate mostra que essas oposições raramente comparecem ao confronto direto com a sua estrutura teórica explícita. Comparecem, com frequência muito maior, sob a forma de objeções particulares, formuladas na linguagem do senso comum intelectual contemporâneo, que é a linguagem do relativismo difuso e não examinado. A integridade da argumentação exige que essas objeções sejam enfrentadas com a mesma seriedade com que se enfrentam os sistemas que as geram. Primeira objeção: discriminar é elitista, que define o que é melhor. A objeção encerra, em sua brevidade, um equívoco fundamental. E é precisamente esse equívoco que é necessário dissipar antes de responder à questão que ela coloca. A questão, quem define, pressupõe que a excelência é definida por alguém, por uma vontade, por um poder, por um interesse. Mas a tradição filosófica que aqui se defende nega essa preposição, com a firmeza que ela merece. O que é melhor não é definido por nenhum sujeito humano em particular. É reconhecido pela razão, que o encontra nas coisas tais como elas são, e não o impõe sobre as coisas a partir de preferências exteriores à realidade. A discriminação correta não é arbitrária porque não é subjetiva. Ela é fundada na natureza das coisas, na estrutura objetiva do ser, que é anterior a qualquer observador e independente de qualquer vontade. Que o círculo é mais perfeito geometricamente que o rabisco informe não é uma opinião de quem o diz. É uma propriedade do círculo, cognoscível por qualquer intelecto que opere segundo a sua natureza própria. Que a virtude é objetivamente superior ao vício não é uma preferência cultural. É uma verdade sobre a ordem da vida racional, derivável dos fins pelos quais o homem é constituído pela sua natureza. A questão, quem define, só é perturbadora quando se confunde a definição, que é ato arbitrário de vontade, com o reconhecimento, que é ato do intelecto em conformidade com a realidade. A verdade não é uma questão de opinião, é uma questão de adequação do intelecto à coisa. E a adequação à coisa não é patrimônio de elites, é patrimônio de todo o intelecto que funcione segundo a sua natureza e que se disponha a exercê-la com seriedade. O argumento do elitismo, enfim, revela-se como o mais paradoxal das posições, pois, ao negar a possibilidade de se discriminar objetivamente entre o excelente e o medíocre, não destrói a hierarquia, apenas a torna opaca e inacessível à razão, entregando-a às hierarquias de fato que não são governadas pela argumentação, mas pelo dinheiro, pelo poder e pela celebridade. O elitismo real não é o que discrimina pelo mérito intelectual e moral. É o que dissolve os critérios racionais e deixa o campo livre às hierarquias irracionais. Segunda objeção: a discriminação leva ao preconceito e à exclusão. Esta objeção repousa sobre uma confusão conceptual que a análise resolve com a distinção que a escolástica sempre pregou entre o ato em si e os abusos que dele se fazem. O que a objeção identifica como discriminação é, com precisão terminológica rigorosa, o preconceito, o juízo pronunciado antes do exame da realidade, fundado em aversão ou em interesse e não em razão. E é verdade, sem qualquer hesitação, que o preconceito leva à exclusão injusta, porque a exclusão que ele produz não é determinada pela natureza das coisas, mas pela deformação do juízo que a pronuncia. Mas o preconceito não é a discriminação.
é a sua corrupção. A relação entre ambos é a mesma que existe entre a saúde e a doença. Nenhum médico sensato aboliria a saúde para iluminar a doença. A discriminação objetiva, o juízo fundado na razão e na realidade, pronunciado após o exame rigoroso das coisas, não conduz à exclusão injusta, mas à ordem, à justiça e à excelência. Distinguir um argumento rigoroso de um argumento sofístico não é excluir ninguém, é reconhecer uma diferença real que existe nas coisas, independentemente de quem as pronunciou. Distinguir uma obra que eleva o espírito de uma obra que o embrutece não é perseguir o seu autor, é exercer a capacidade que constitui o intelecto humano na sua especificidade irredutível. A confusão entre discriminação objetiva e preconceito subjetivo é, ela própria, um dos efeitos mais nefastos da penetração do relativismo no vocabulário público, pois esta confusão tem a consequência de tornar o suspeito o exercício mais fundamental do intelecto e de neutralizar, sob o rótulo de preconceito, qualquer juízo diferenciador que contrarie as de preferências dominantes. O remédio para o preconceito não é a abolição do juízo, é a sua purificação. A formulação do intelecto na capacidade de discriminar com precisão crescente, submetendo o julgamento à evidência da realidade e não às deformações do amor próprio e da parcialidade. Terceira objeção. O que é melhor para uma cultura não pode ser melhor para a outra. Esta objeção é, entre as três, a que encerra a maior dose de verdade e, por isso mesmo, a que exige uma maior precisão na resposta, pois a verdade que ela contém é limitada a um domínio específico. E a sua extensão ilegítima a outros domínios é precisamente o que a torna filosoficamente inaceitável. A verdade, e não há razão para negá-lo, que existe uma vasta região da vida humana e que as diferenças culturais não são apenas legítimas, mas enriquecedoras. Os modos de vestir, os hábitos culinários, as formas de cortesia social, ritos musicais, as convenções estéticas, os calendeiros fictícios, tudo que a tradição filosófica denomina como acidente cultural. São realidades particulares e contingentes que variam entre culturas e que não são hierarquizáveis segundo critérios universais. Porque não são expressões de princípios universais, mas de particularidades históricas legítimas em si mesmas. A discriminação filosófica séria nunca pretendeu hierarquizar esses acidentes. O que a discriminação filosófica afirma, e afirma com toda a firmeza que a evidência da razão autoriza, é que esse pluralismo legítimo dos acidentes culturais não se estende ao domínio das realidades substanciais. A justiça, a verdade, a virtude, a dignidade da pessoa humana, a proibição do homicídio inocente, a obrigação de dizer a verdade. Esses bens não são relativos às culturas que os reconhecem. São escritos pela natureza na razão prática de todo homem, antes de qualquer formação cultural e com o fundamento de toda possibilidade de formação cultural. A justiça não é diferente na China e no Brasil. A mentira não é virtude em lugar nenhum do mundo habitável. O homicídio inocente não se torna legítimo porque uma cultura particular o aprova ou o pratica. A variação cultural nos acidentes não refuta a universalidade dos princípios substanciais. Demonstra, antes, que as culturas são capazes de realizar de modo distinto os mesmos princípios que as constituem como culturas humanas e não como simples agregados distintos. A diversidade dos acidentes não anula a universalidade das substâncias. A discriminação substancial é, portanto, não apenas legítima, mas necessária. Necessária para o diálogo real entre culturas. Isso é possível quando as culturas reconhecem mutuamente a existência de princípios comuns que tornam a compreensão mútua possível. E não se dissolvem em particularismos incomunicáveis que o relativismo, paradoxalmente, faz coincidir com sua própria ininteligibilidade recíproca. Como restaurar a discriminação na educação e na cultura? Demonstrado que a negação da discriminação é filosoficamente insustentável, demonstradas as suas consequências práticas na ordem da educação, da cultura
e do juízo moral. Respondidas as objeções que o relativismo difuso opõe a essa demonstração, resta a questão que não é apenas teórica, mas urgentemente prática. Como se restaura numa época em que a indiferenciação foi elevada à virtude e o juízo à suspeita? A capacidade de discriminar, que é o fundamento de toda a vida intelectual séria? A resposta não é simples, nem rápida, nem indolor, pois o que foi destruído ao longo de décadas não se restaura em ciclos curtos, mas ela é clara, porque os princípios que a determinam são os mesmos que determinaram a formação intelectual em todas as épocas e que ela floresceu com seriedade e com fruto. Esses princípios articulam-se em 4 imperativos que são, ao mesmo tempo, filosóficos e pedagógicos. O primeiro imperativo é o retorno à hierarquia dos objetos. Não há formação intelectual possível se há distinção entre o que merece ser contemplado prioritariamente e o que merece ser contemplado secundariamente. Entre o que, pelo grau de ser que realiza e pela perfeição de ordem que manifesta, é capaz de educar o olhar do intelecto, e o que, por sua deficiência de forma ou de verdade, não o é. Isso significa, na prática, a reintrodução dos cânones, não como instrumentos de exclusão, mas como mapas de excelência, construídos pela experiência acumulada das gerações que julgaram com mais seriedade e mais distância do que é possível às gerações imediatas. Homero, Dante, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, Bach, Palestrina. Esses não são ornamentos da cultura ocidental que a sensibilidade contemporânea pode dispensar sem perda. São os instrumentos mais poderosos de formação do olhar intelectual que a civilização construiu. E restaurar o seu lugar central no processo educativo é a condição de toda regeneração cultural séria. O segundo imperativo é a reabilitação do juízo como um ato pedagógico fundamental. O professor que recusa pronunciar juízos diferenciadores sobre os trabalhos dos seus alunos, que foge do "este argumento é mais grosso que aquele", do "esta análise é mais profunda que aquela", do "este raciocínio contém um erro que é necessário identificar e corrigir", não está sendo mais respeitoso nem mais aberto. Está abdica de sua função essencial, que é precisamente conduzir o intelecto do aluno do estado que se encontra para um estado mais perfeito. O juízo honesto, iniciado com benevolência e fundado em critérios racionais explícitos, não humilha o aluno. É a forma mais séria de respeito que um mestre pode manifestar. O respeito que reconhece no aluno uma capacidade de crescer que o elogio indiscriminado nega ao pressupor que o crescimento não é necessário. O terceiro imperativo é a formação do vocabulário discriminativo. O conjunto de termos precisos que permitem nomear diferenças qualitativas com a exatidão que elas merecem. A pauperização do vocabulário não é um fenômeno inocente. É, ao mesmo tempo, causa e efeito da atrofia da capacidade discriminativa. O intelecto que não possui os termos para distinguir o rigoroso do plausível, o profundo do superficial, o nobre do vulgar, o excelente do competente. Não é um intelecto neutro. É o intelecto incapaz de perceber as diferenças que esses termos nomeiam, porque os termos não são meros rótulos colocados sobre diferenças apercebidas. São instrumentos que tornam possível a percepção das diferenças que, sem eles, permanecem indiferenciadas no fundo confuso da experiência não examinada. Restaurar o vocabulário discriminativo é uma das tarefas mais urgentes e mais concretas da regeneração intelectual. O quarto imperativo é a coragem do juízo público. A disposição de se pronunciar nas esferas em que a vida intelectual se realiza publicamente, os juízos diferenciadores que a análise racional exige, sem subordiná-los ao aplauso do momento, nem ao consenso das correntes dominantes. Um intelectual que sabe que uma obra é medíocre, que um argumento é sofístico, que uma posição é filosoficamente insustentável e que, por considerações de conveniência ou de sociabilidade, se abstém de pronunciar o juízo que o exame racional lhe impõe, não é um homem prudente, é o homem que traiu a função a qual se consagrou, que,
ao silenciar sobre o erro por temor ao desconforto, contribui para a sua propagação com uma cumplicidade que a intenção não atenua. O coragem do juízo não é arrogância, é fidelidade ao intelecto e àqueles a quem o intelecto serve quando cumpre a sua natureza. Esses quatro imperativos não são programas políticos nem propostas institucionais. São, antes de tudo, exigências que cada intelecto formado deve satisfazer na ordem que lhe é própria, na escolha do que lê, do que contempla, do que pronuncia e do que transmite. A restauração da discriminação começa, como começa toda a restauração intelectual verdadeira, não nas instituições, mas nas consciências individuais que se recusam a abdicar de sua função mais própria e mais irrenunciável. Silogismo conclusivo. Premissa maior. O juízo discriminativo, o ato pelo qual o intelecto distingue o verdadeiro do falso, o bem do mal, o superior do inferior, é o ato segundo e constitutivo do intelecto humano, sem a qual nenhum conhecimento é possível, nenhuma formação intelectual é concebível e nenhuma teoria digna desse nome pode sequer começar. E a sua negação produz, com a necessidade das primeiras causas e nos seus efeitos, a decomposição da educação, da cultura e do juízo moral nas sociedades que a adotam como princípio. Premissa menor. O pós-modernismo de Derrida, Foucault e Lyotard, o relativismo moral de Ayer e Roth, e o ceticismo epistemológico de matriz nietzscheana e construtivista negam, cada um em seu modo por vias distintas, a possibilidade e a legitimidade do juízo discriminativo. E essa negação, em cada caso e sem exceção, se destrói a si mesmo pela contradição performativa que a constitui em sua raiz. Não resiste às objeções que ela própria suscita quando examinada com rigor. E produz na ordem prática os efeitos que toda negação de um princípio constitutivo necessariamente produz. Não a libertação do intelecto, mas a sua dissolução. Conclusão. Logo, esses três sistemas não são filosofias alternativas que o intelecto formado pode considerar com equanimidade e acolher com o espírito aberto. São negações do próprio intelecto, revestidas de linguagem filosófica e apresentadas com aparência de sofisticação. E devem ser reconhecidas como tais, nomeadas como tais, e refutadas como tais. Com a firmeza inabalável que a verdade exige, e se a condescendência que confunde a tolerância intelectual com a rendição ante o erro. Ao passo que a restauração da discriminação na educação pelo retorno à hierarquia dos objetos e a honestidade do juízo, na cultura pela reabilitação dos cânones e do vocabulário qualitativo, no debate público pela coragem de pronunciar o que a razão impõe, não é o programa reacionário, mas a condição de toda a vida intelectual séria e o começo de toda a sabedoria possível. A formação do intelecto começa onde toda filosofia digna desse nome sempre começou e sempre começará, enquanto houver homens capazes de pensar com seriedade, pelo reconhecimento de que as coisas diferem entre si, de que essas diferenças são reais e cognoscíveis, e de que o intelecto humano foi criado precisamente para percebê-las, julgá-las e ordená-las segundo a hierarquia que é a realidade, não a preferência, não a convenção, não o poder. Eles conferem. Isto é melhor que aquilo, isto é verdadeiro, aquilo é falso, isto é nobre, aquilo é abjeto. Esses juízos não são manifestações de arrogância intelectual, não são violências epistêmicas, não são instrumentos de dominação disfarçados de razão. São os primeiros atos de um intelecto que começa a funcionar como intelecto, que começa a cumprir a finalidade para a qual foi criado, que começa a percorrer, ainda com passos vacilantes, o caminho que vai da confusão à ordem, da ignorância ao saber, do erro à verdade. Os sistemas que negam a legitimidade desses juízos não libertam o intelecto, aprisionam-no na indiferenciação, que é a forma mais completa de escuridão intelectual, porque é a única que não se reconhece como escuridão e que, por isso, não busca a luz. Um intelecto que não discrimina não é o intelecto mais livre, mais aberto ou mais tolerante. É o intelecto que abdicou da sua própria natureza e que, ao abdicar dela, serve admiradamente
aos que preferem governar na confusão a ser sugados pela clareza. Discriminar, portanto, não é um preconceito a superar. É o ato primário e irredutível pela qual o intelecto humano se constitui como tal. É o começo de toda sabedoria, e sem ele não há filosofia, não há ciência, não há teologia possível. Há apenas humor informe e equívoco de opiniões que se equivalem na sua incapacidade comum de tocar a verdade.